Oi, meu nome é Giovana Monteiro e esse é o Tabuleiro Mundi, onde a gente tenta simplificar um pouco a política internacional. Primeiro de tudo, eu quero pedir desculpa porque talvez esse vídeo fique com um pouco de barulhos ao fundo. Tá tendo uma obra no meu prédio já há algum tempo e eu tava uma semana sem gravar por conta dessa obra. Só que eu não sei quando que ela vai acabar, então eu desisti de não gravar, vou gravar e se tiver barulhos no fundo, desculpa. Inclusive, eu já tenho que gravar com tudo fechado, tá um calor absurdo. Valorize esse vídeo. Curte aqui, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos que eu tô passando muito calor. No último vídeo que eu postei aqui no canal, eu falei um pouco sobre como o Trump tá em perigo dentro dos Estados Unidos de não se reeleger. E aí nesse vídeo eu falei que eu faria um outro vídeo sobre a política internacional do Trump com relação à China. A forma como ele tá lidando com a questão da OMS, da China, guerra comercial, essas coisas. Então o vídeo de hoje é sobre isso. No ano passado ficou muito em alta as pessoas falarem sobre uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Tinham muitos jornais falando sobre isso, vários especialistas falando sobre isso. E aí tinha toda uma questão de uma guerra comercial, não é? O que está acontecendo? Mas em janeiro desse ano, antes de tudo mudar, os Estados Unidos e a China assinaram um acordo para tentar acabar com essa guerra comercial. Aqui eu não vou explicar para vocês o que é uma guerra comercial, como estava sendo a guerra comercial entre Estados Unidos e China, por um motivo muito simples. Eu não sei nada sobre economia, eu sou muito ruim em economia, então eu vou deixar links aqui embaixo de notícias e análises que eu acho que vão ser muito mais proveitosas para vocês do que eu falando sobre uma coisa que eu não sei. O acordo assinado em janeiro tinha toda uma questão tarifária de compra de produtos dos Estados Unidos da China e da China dos Estados Unidos. E o principal era que principal pra gente aqui, né, era que esse acordo, ele sinalizava uma possibilidade de trégua. Por quê? Essa guerra comercial entre os Estados Unidos e China provocou uma grande instabilidade no mercado econômico internacional, com uma possibilidade de uma crise econômica mundial. Porque duas grandes potências, os dois maiores países do mundo em questões econômicas, estavam em guerra. E em guerra simbólica, né? E isso podia gerar grandes problemas para a economia mundial. Esse acordo, ele foi um refresco para que esse grande problema não acontecesse. Porém, ninguém imaginava que depois desse grande problema havia um problema muito maior, né? Até janeiro, o acordo era uma sinalização de que o sistema econômico mundial poderia ficar um pouco mais em paz. Mas aí veio o coronavírus e falou, galera, não vai ser dessa vez que vocês vão ficar em paz e que vocês vão dormir tranquilos. E aí, o coronavírus, ele trouxe não só uma crise de saúde global, mas uma crise econômica, porque o fato do isolamento social impedir que as pessoas vão às ruas trabalharem, também impede, por exemplo, a relação comercial entre os países, a exportação, importação, enfim. Então, o FMI, inclusive, soltou uma nota, uma matéria, algo do tipo, há algum tempo falando que a crise econômica global dos próximos anos vai ser comparável ou maior que a crise de 29. Então é um grande problema econômico que está por vir e que inicialmente não tinha nada a ver com a relação entre Estados Unidos e China. Mas o Trump pegou isso e transformou num problema entre Estados Unidos e China. Um primeiro ponto dessa crise entre Estados Unidos e China que está acontecendo agora é uma questão narrativa / diplomática. Desde o começo da disseminação do coronavírus, o Trump e o seu vice-presidente começaram a falar em várias entrevistas sobre o vírus chinês, o que é uma forma extremamente pejorativa, extremamente xenófoba de falar sobre um vírus que foi comprovado pela CIA, um organismo dos Estados Unidos, que não foi criado em laboratório. Então, o Trump é bem óbvio, assim, que o fato do Trump usar o vírus chinês é uma forma pejorativa, uma forma de atacar o governo da China. Eu vou, inclusive, ler aqui uma parte desse relatório da CIA que fala que o vírus não foi feito pelo homem nem foi geneticamente modificado. O mesmo relatório diz, no entanto, que as pesquisas continuarão sendo feitas para determinar se a pandemia teve início no contato com animais infectados ou se foi resultado de um acidente no laboratório de Wuhan. Então, a pesquisa diz claramente que o vírus não foi criado em laboratório e o fato do Trump continuar insistindo nisso
mostra que é uma narrativa diplomática e não uma questão realmente de preocupação com a saúde pública. Os ataques do Trump saíram da direção da China e bateram na OMS também. O Trump alega que a OMS não foi eficiente em lidar com o vírus e que a China demorou para avisar que o vírus estava sendo disseminado e a OMS não agiu em cima disso, não fez nenhuma sanção à China e por conta disso a OMS estaria apoiando a China. E aí tem toda uma teoria conspiratória da OMS comunista, enfim, que é uma teoria da conspiração. Só pra ficar bem claro, assim, é uma teoria da conspiração. Mas além disso, a questão envolvendo a China, a OMS e os Estados Unidos, ele ataca esses dois organismos, falando que a culpa é deles de ter se tornado uma pandemia e não ser só uma epidemia ou uma questão mais local. Por conta disso, no dia 14 de abril, o Trump falou que ele ia cortar o encaminhamento de verbas para a OMS, o que é um grande problema para a saúde pública mundial, uma vez que os Estados Unidos têm a maior parcela do orçamento da OMS, como tem de quase todas as outras organizações internacionais. Mas isso, inclusive, gerou problemas problemas secundários, porque, por exemplo, você tem um aumento dos casos de poliomielite em lugares como Índia, Nigéria, Paquistão, só os que eu lembro de cabeça agora, porque o orçamento dos Estados Unidos ele era deslocado uma parte para vacina da gotinha. Vacina não, né? Para gotinha. E aí essa vacinação ela foi suspensa por um tempo por conta desse corte de verbas e o corte de verbas pode gerar o aumento de outras doenças a longo prazo. O Trump também cortou o orçamento de várias empresas americanas em conjunto com laboratórios de pesquisa chineses para uma série de doenças que, obviamente, eu não sei de cabeça, não vale aqui colocar, mas é uma forma de descredibilizar esses laboratórios e de mostrar esse corte real de relações com a China e com a OMS. Além disso, voltamos à questão de Taiwan, que é uma questão muito antiga, desde que Taiwan e China continental se separaram. Tem toda uma questão de quem entra nas organizações internacionais. Isso porque a China é um país muito poderoso dentro das organizações, dentro do sistema internacional, e é muito difícil ir contra a China dentro de votações e afins. A China tem a maior população do mundo, é sempre bom lembrar disso. E aí tem toda uma questão de quem entra nas organizações internacionais. Se Taiwan vai nas reuniões, se não vai, porque se Taiwan for, a China não vai, coisa nesse sentido. E a OMS fez uma reunião com a maioria dos chefes de Estado, ou representantes desses chefes de Estado, para pensar num plano de contenção da pandemia, há alguns meses atrás, que a gente está em junho, acho que foi em maio a reunião. A reunião foi em maio. E aí, nessa reunião, o Trump pediu para que Taiwan participasse. E a China disse que Taiwan não ia participar. E no final das contas, a OMS bateu o martelo para que a China participasse e não Taiwan. O fato da OMS ter escolhido a China pode ser por 1000 motivos, inclusive pelo fato da pandemia ter começado na China e por não querer gerar um debate político, uma falta de informação. Tem várias vacinas sendo feitas na China e afins. No entanto, também tem uma questão de que Taiwan foi um dos países que melhor lidou com a pandemia até agora. Então, esse peso aí que a OMS fez, ele pode ser considerado errado para alguns. E o Trump falou novamente que o fato da OMS ter escolhido a China para participar e não Taiwan significava que a OMS estava meio que tomando partido da China nessa situação. Eu acho importante ressaltar que essa briga do Trump com a OMS não é só com a OMS, é com todas as instituições multilaterais. O Trump ele vem desde sua campanha exaltando o nacionalismo dos Estados Unidos e nacionalismos no gerais, exaltando soberanias e a importância do poder sobre o seu território, né? E o isolamento dos Estados Unidos é algo do qual ele falou bastante ao longo das suas eleições. Então, como nos Estados Unidos ele deveria se isolar mais, deveria se preocupar mais com sua política interna do que com a política externa. E aí ele fala bastante também sobre orçamento, sobre como a maior parcela do orçamento das organizações internacionais elas são dos Estados Unidos e como isso é um problema orçamentário para o país e tudo mais. E aí vale a gente parar para pensar, por que o maior orçamento de todas as organizações multilaterais é dos Estados Unidos?
Quando a ONU foi fundada, lá no pós-Segunda Guerra Mundial, depois da Liga das Nações, há muito tempo atrás, os Estados Unidos estavam numa época pré-Guerra Fria. Já se sabia que a Guerra Fria ia acontecer, não com esse nome, mas que haveria uma disputa de hegemonia entre comunismo e capitalismo, e os Estados Unidos precisavam manter a sua hegemonia global. Como eles fizeram isso? Do lado militar, os Estados Unidos, ao longo da guerra, colocou bases militares ao redor do mundo todo. Então, a questão militar estava pronta. A gente tinha bases militares ao longo de todo o globo, principalmente em lugares extremamente estratégicos, isso que ele foi pensando ao longo da guerra. Além disso, nós tivemos Hiroshima e Nagasaki, que demonstrou o poder bélico dos Estados Unidos e o nível de destruição que uma bomba atômica poderia fazer. Isso consolidou a hegemonia militar dos Estados Unidos. Além disso, uma hegemonia econômica. Os Estados Unidos é a maior potência mundial. No pós-Segunda Guerra, ele fez com que toda a Europa se tornasse praticamente dependente dele economicamente. Além disso, o dólar é a moeda global. Nessa época, os Estados Unidos estavam subindo absurdamente na questão econômica, no American Dream, né? Tem todas essas questões que acontecem nos Estados Unidos e que nessa época estavam muito em alta. E aí, como é que a gente faz uma hegemonia política? A hegemonia política a gente pode fazer de diferentes formas. Gramsci fala que a hegemonia é uma questão de ideias, né? É o quanto você faz com que as pessoas acreditem que você é o hegemon sem que você tenha que provar isso. Explicando muito, de forma muito simplificada, Gramsci, que é tipo gigantesco. Mas enfim, a hegemonia gramsciana é uma hegemonia que você não precisa provar na prática, não é uma hegemonia militar. E aí como é que você faz isso? Como é que você cria um componente de ideias que faz com que as pessoas acreditem que você é o hegemon? Os Estados Unidos faz isso de muitas formas. Tem toda a questão cultural dos Estados Unidos, com os filmes, as músicas, Hollywood e afins, essa época que Hollywood tem um boom. E tem a questão política. A questão política dos Estados Unidos está nas organizações multilaterais. Por quê? Porque não existe um governo mundial. Simplesmente não existe. Então como é que você faz para as pessoas acreditarem que você é quem está mandando em tudo? Você tem o maior poder de decisão dentro desses organismos internacionais. E como que você tem esse maior poder de decisão? O dos Estados Unidos, em grande parte, vem pela questão orçamentária. Os Estados Unidos ele realmente tem uma maior parcela dentro de várias instituições, o que faz com que em algumas instituições, como o FMI, ele tenha um poder de decisão maior. Então, o orçamento dos Estados Unidos, o Trump faz parecer que os Estados Unidos estão fazendo um favor para as organizações multilaterais ao dar um orçamento. Só que, na verdade, esse orçamento dos Estados Unidos nas organizações multilaterais faz com que os Estados Unidos mantenham sua hegemonia política. E a gente pode perceber ao longo do tempo que essa hegemonia, essa questão das organizações, é só uma possibilidade de legitimar as ações políticas dos Estados Unidos no sistema internacional. Porque quando as organizações vão contra os Estados Unidos, eles continuam fazendo o que eles têm que fazer. Vide a invasão do Iraque. Então, as organizações dizem para os Estados Unidos não invadir, os Estados Unidos vai lá e invade. E isso aconteceu algumas vezes ao longo da história. E para que servem as organizações nesse meio? Para legitimar os Estados Unidos como potência. Entendeu? Porque quando os Estados Unidos saem dessa linha, é tipo, desculpa aí, vou invadir aqui o Iraque e eu caguei porque vocês estão falando pra mim. Não devia ter falado isso. Enfim. E eu não estou nem aí pro que vocês estão falando pra mim. É meio que isso, assim, eles não ligam pro que as instituições falam só a partir do momento em que elas legitimam as estratégias deles. Isso, vale lembrar, não é só uma questão do governo Trump. O Obama também, que é o queridinho de muita gente, né, da esquerda progressista, foi um grandíssimo desgraçado no que se trata de Oriente Médio. Esse isolamento do Trump é um isolamento unicamente discursivo. Porque se a gente pensar nas maiores ações do Trump ao longo da sua campanha na questão internacional, uma delas foi a reunião com Kim Jong-un, que não tem nada a ver com os Estados Unidos. A outra dela é o plano de paz para a Palestina, que não tem nenhum soldado americano na Palestina. Então, o que ele tá fazendo lá? Se ele acha que deveria ter um isolamento. Não faz sentido. Não faz.
E agora, voltando um pouco para a questão da OMS, por que a OMS teve essa ação tardia? Exatamente porque as organizações internacionais não têm o poder de intervir dentro dos países. As organizações internacionais, elas são feitas para respeitar a soberania dos países. E isso faz com que, muitas vezes, o poder das organizações internacionais seja ínfimo. As organizações não podem fazer nada se um país fala, tá, não vou fazer. Você tá mandando, mas eu não vou fazer. Você tá mandando fazer o isolamento social, mas eu não vou fazer. Você tá falando que tem um vírus que tá se tornando uma pandemia global, mas eu vou falar que é uma gripezinha. E eu não vou fazer o que você tá mandando. E a OMS não pode fazer nada contra isso. Nada. Nada. O máximo que pode acontecer é criar algum tipo de sanção que faça com que o país tenha algum problema no sistema internacional. Mas mesmo assim, a OMS é uma organização que tem medo de fazer isso, porque se fechar a fronteira dos países e criar essa crise econômica global sem que isso seja realmente um problema muito grande, por exemplo, se começasse o vírus lá na China e a OMS falasse, não, vamos fechar tudo, vamos fechar a fronteira, vamos fechar tudo porque esse vírus é um absurdo, na pandemia vai acabar com a economia global. Aí fecha. Aí em 2 meses a China consegue uma vacina. Isso eu estou especulando, tá? Aí em 2 meses a China consegue uma vacina. E aí a OMS criou uma crise econômica global à toa. E aí a culpa é de quem? Da OMS. Então a OMS, ela espera várias verificações para poder fazer essas medidas mais drásticas. Que é simplesmente um mecanismo de autodefesa e de ponderação dessas questões. Com relação à pandemia do coronavírus, eu vou ler aqui, pegar uma colinha. O primeiro registro da existência da doença foi no dia 16 de dezembro de 2019, que estava restrita a uma cidade da China chamada Hubei, cujos 56 milhões de habitantes foram colocados em quarentena por pouco mais de um mês, depois em 23 de janeiro. Então a OMS ela começou a agir, ela soltou esse comunicado e ela começou a agir no início da doença. Ela só não agiu da forma como Trump queria que ela agisse. Havia nessa época 213 mortes pelo vírus na China. Casos tinham sido detectados na Coreia do Sul, na Tailândia e em Singapura. Nesse mesmo 23 de janeiro, a OMS publicou o primeiro comunicado da reunião em seu comitê de especialistas para o coronavírus. Não, é isso. Apesar disso, o Trump continua com esse discurso de a culpa é da OMS e da China. E aí, no dia 29 de maio, o Trump alega que ele ia encerrar as relações com a OMS e com a China. E além disso, ele se envolveu em toda a questão dos protestos em Hong Kong que estão acontecendo, falando que a China não estava respeitando os direitos de Hong Kong, que Hong Kong não era uma província autônoma e que por isso ela ia perder esse status com os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos resolveu mexer em todos os vesperos que ele podia mexer com a China. Mas aí, se você vai ver a relação comercial entre os dois, a China continua comprando o que deveria comprar por conta daquele acordo que eu falei lá no início do vídeo. Então, a China continua comprando o que tinha comprado dos Estados Unidos. E eu fico me perguntando, é uma questão discursiva ou é um problema real? É uma coisa que eu tenho me perguntado muito ultimamente, o poder do discurso nos governos atuais. O quanto Trump ele ganha as coisas através do que ele fala, e ele cria uma imagem através do que ele fala, mais do que através do que ele faz. Porque de questões práticas no sistema internacional, o Trump fez pouca coisa de questões reais, né, de agir ativamente. Uma das coisas foi a reunião do Kim Jong-un, a aproximação com a Coreia do Sul e tudo mais. Mas, na prática, o Trump agiu muito pouco no sistema internacional. Os problemas do Trump são muito mais a narrativa que ele cria sobre as coisas. E eu acho isso muito importante de prestar atenção, porque isso é uma tendência, eu vejo como uma tendência de vários governos. O discurso ser muito diferente da prática e o governo ser taxado a partir do discurso. E aí cria um desespero absurdo pelas coisas que esses governos falam. Tipo, um monte de gente falando que era uma Segunda Guerra Fria, essa questão dos Estados Unidos com a China.
E eu acho que não, eu acho que é simplesmente uma forma do Trump garantir a reeleição dele. O Trump ele precisa jogar a culpa em alguém por causa da pandemia. Ele lidou muito mal com a pandemia, ele tem mais de 1 milhão de mortos nos Estados Unidos, e o Trump ele precisava jogar a culpa em alguém. E era isso, tipo, ele precisa jogar e a culpa ele tá jogando no OMS. Já era um discurso dele falar que as organizações multilaterais são ruins, então ele foi eleito com esse discurso, vamos continuar com esse discurso, e vamos agora jogar a culpa da pandemia neles, e no Black Lives Matter, e vamos criar um grupo terrorista nacional, e aí vamos jogar a culpa neles, sabe? É tipo jogar a culpa em qualquer pessoa, menos no Trump. O Trump é quem está tentando salvar essa nação e fazer a América grande de novo. É isso, todo o discurso do Trump, pra mim, pelo menos, ele vem disso. É isso, pessoal. Eu falei muito. E eu peço desculpa por isso. Esse vídeo ficou um pouco grande. Mas eu gosto bastante de falar sobre Trump e sobre questões discursivas dele. Eu acho interessante. Então, peço desculpas por esse vídeo enorme, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte aqui embaixo. Comenta aqui se vocês querem ver mais vídeos sobre isso, sobre reeleição do Trump, sobre a eleição dos Estados Unidos, que esse tema é muito interessante e dá muito pano pra manga. Nossa, foi uma expressão da minha avó agora. Mas enfim. Se você gostou, comenta aqui embaixo, curte o vídeo e se inscreve no canal. Além disso, segue o Tabuleiro Mundi no Instagram, que lá eu posto bastante conteúdo legal. É isso.